Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do primeiro que eu gravei um vlog na praia, em Santa Catarina, que não foi como eu esperava, porque aconteceu muita coisa que não era pra acontecer, como o carro do meu pai estragou, choveu, se não chovia de dia, chovia de noite, então não foi um vlog muito divertido. Porque quando chovia de dia, a gente queria ir pra praia, quando chovia de noite, a gente queria ir pro centro. Eu mais queria ir pro centro, né? Mas hoje a gente vai falar sobre 2 serial killers, 2 casos criminais, do Gary Heidnik e do Israel Keyes, acho que é Keyes que se fala. E é sobre esses 2 livros aqui, ó. Esse aqui é do Gary Heidnik, que os livros da Dark Side, meu Deus, são maravilhosos. Olha essa capa, as páginas, as pontas são pretas, né? O início dela é assim. E é assim as páginas. E tem o do Israel Keyes, que é assim. Muito lindo também. As páginas são vermelhas. O início é assim. Achei esse bem vibes Dexter. Mas os 2 são maravilhosos. Os livros da Dark Side são sempre muito lindos. Eles dão até um up assim na minha estante. E tá um buraco aqui também, porque são onde ficam esses 2 livros, tá? Aí vai ficar esse buraco aqui mesmo. E eu não vou contar tudo sobre a história deles, porque a intenção do vídeo é vocês se interessarem pela história e procurarem mais sobre a vida deles. Porque, assim, a infância, ela molda o nosso futuro, né? Então, pra vocês se interessarem pelo que aconteceu com a vida deles, os traumas e tudo mais. Porque muitos dos nossos traumas, muitas das coisas que acontecem molda quem a gente vai ser no futuro, entendeu? Afeta na gente quando adulto. Então, a gente precisa entender por trás de tudo. Claro que nem sempre a pessoa é ruim porque teve um trauma. A pessoa só é ruim porque é ruim mesmo. Mas muitas vezes a gente tem que descobrir o porquê. O que aconteceu, qual foi o trauma, qual foi o abuso. Então, essa é a intenção do vídeo, vocês procurarem ir atrás da vida deles, da história deles. Então, antes da gente começar, já me sigam nas minhas outras redes, se inscrevam no canal e deem like no vídeo. Peguem o seu... Olha a minha xícara, gente. Da Sonserina, tem o meu nome e tem o Draco e o Lucius, que eu ganhei da minha tia. Peguem o seu chá e o seu cafezinho e vamos pro vídeo. A gente vai começar falando sobre o Gary Heidnik, e ele nasceu em 1943, e os seus crimes começaram com a primeira esposa dele, chamada Beth Disto. Acho que é assim que se fala o nome dela. Ele se casou com ela em 1985, e o relacionamento deles era extremamente abusivo, tóxico, tudo que vocês imaginarem. Ele abusava dela, estuprava ela, e ele fazia ela assistir ele tendo relações com outras mulheres. E dessas vezes que ela foi estuprada e abusada, ela engravidou, mas ela conseguiu fugir e voltar para o país dela. A sua segunda esposa se chama Anjanette Davidson e eles se conheceram em uma instituição para deficientes. O crime que lhe ocorreu com essa esposa foi que ela tinha uma irmã mais nova em um hospital psiquiátrico, e o Gary foi lá no hospital e assinou para a irmã dela almoçar com ele, para sair do hospital e ir almoçar com ele. Só que ela sumiu por 10 dias. E nesse tempo, os policiais descobriram que ela estava na casa do Gary sendo torturada e estuprada no porão dele. A polícia encontrou ela no porão do Gary, coberta de sangue. Ele conseguiu não ser preso e só ficou em um hospital psiquiátrico por 3 anos. Depois que ele saiu do hospital psiquiátrico, o Gary fundou uma igreja na casa dele e seus seguidores eram apenas pessoas deficientes. Já vemos uma semelhança aqui, né? Tudo isso mudou em 25 de novembro de 1986, quando ele sequestrou uma mulher chamada Josefina Rivera com 25 anos de idade. Ele teve relações com ela, e quando ela acordou, ela estava sendo estrangulada. Ela apagou, acordou de novo e estava sendo levada para o porão do Gary. Dentro desse porão tinha um buraco minúsculo, muito pequenininho, que quando a pessoa entrava ali dentro, ela tinha que ficar toda encolhida. E ele colocou ela lá. E quando ela gritava ou pedia por ajuda, ele descia lá e batia nela, espancava ela, fazia coisas horríveis. Uma semana depois, o Gary apareceu com outra garota, Sandra Lindsay, de 24 anos. Ela foi colocada dentro do buraco com a Josefina.
Ele sempre descia para ter relações sexuais com as duas. E no dia 23 de dezembro, ele trouxe mais uma garota chamada Lisa Thomas. Gary tinha 44 anos e já tinha 5 mulheres ao poder dele. O Gary, uma das coisas horríveis, terríveis que ele fez, é que ele descobriu que elas ouviam quando ele chegava e saía de casa. Então ele pegou uma chave de fenda e enfiou no ouvido de todas elas e ficava enfiando ali até ele achar que tinha estourado o tímpano delas. Show, né? Todos os dias ele fazia isso. Algo que é muito bom pontuar é que depois da Sandra, ele sequestrou a Débora, e a Débora era uma mulher muito desobediente. Então, ela sendo desobediente, ela era a mais punida e as outras ganhavam recompensas por se comportarem melhor, digamos assim. A Sandra fez algo com que ele não gostasse, então ele pegou umas algemas, amarrou ela no teto e deixou com que ela ficasse apenas com as pontas dos pés no chão. Então, ela também ficou sem comer por dias enquanto o apanhava. A Sandra não aguentou mais o próprio peso e faleceu. Foi a primeira mulher que faleceu lá dentro. O Gary disse para as meninas que se a polícia descobrisse sobre a morte da Sandra, todas elas seriam culpadas. Então ele foi lá e fez cada uma desmembrar uma parte do corpo da Sandra. Ele colocou a cabeça de Sandra dentro de uma panela no fogão e colocou as pernas e os braços dentro do freezer com o nome de comida para cachorro. As costelas de Sandra foram assadas dentro de um forno e os restos de carne ele deu para um cachorro e para elas comerem também. Enquanto ele assava o corpo da Sandra, um cheiro horrível subiu pela vizinhança e toda a vizinhança ligou para a polícia. A polícia chegou na casa do Gary e o Gary só disse que tinha queimado uma comida sem querer. E todo mundo acreditou. Eu acho que o cheiro seria um pouco diferente de uma comida queimada, né? É tão horrível perceber que naquele momento já podia ter acontecido alguma coisa pra salvar aquelas meninas, mas não. Era horrível, horrível. Vocês lembram da Débora, que ela desobedecia a ele, então ela era mais punida e essas coisas assim? Então, ela foi lá e fez de novo algo que ele não gostou. Ele foi lá, se estressou, colocou ela dentro daquele buraco minúsculo, encheu de água e pediu para Josefina eletrocutar aquela água. Obviamente, ela acabou falecendo também. Ele sequestrou 6 mulheres no total e todas eram negras por ele pensar que essas mulheres eram mais vulneráveis. E a polícia também, na época, não ligava para desaparecimento de negros, né? E o objetivo de tudo isso que ele fez, de ter relações com todas elas também, era formar uma fábrica de bebês, para todos eles serem seus seguidores da igreja que ele montou na casa dele. Enquanto tudo isso estava acontecendo dentro do porão, ele ainda fazia os cultos lá em cima na casa dele. E é por isso que a capa do livro é um cordeiro amarrado. Não vou contar mais detalhes, não vou contar o final, porque ainda não acabou. E não vou contar o início também de quando ele era criança. Vou deixar para vocês procurarem pelo livro, comprarem o livro ou pesquisarem a história na internet também, que tem vários canais no YouTube. Vamos falar agora sobre Israel Keyes. Israel Keyes nasceu em 1978 e ele foi um assassino em série. Seu caso mais comentado foi em fevereiro de 2012, quando ele sequestrou Samantha Koenig, não sei falar o sobrenome dela. O Israel sequestrou a Samantha enquanto ela trabalhava em uma cafeteria no Alasca. No outro dia, quando outro funcionário chegou, estava tudo uma bagunça. O namorado da Samantha recebeu uma mensagem dela dizendo para ele ir em um parque local e procurar por uma caixa. Dentro da caixa tinha um bilhete de resgate pedindo por $30.000 e se ele mandasse para a conta dela, ela seria libertada em alguns meses. Dentro dessa caixa também tinha uma foto dela meio estranha, olhando pro nada e com um jornal do lado. Depois que o dinheiro foi depositado, a polícia conseguiu mapear aonde que ele fazia as retiradas e era de vários lugares diferentes. Só que estava muito difícil de identificar quem era porque ele estava sempre de máscara. A polícia conseguiu capturar ele por um erro que ele cometeu e eles conseguiram pegar nas câmeras um Ford Focus branco com um cara mascarado. Então eles pararam esse carro, investigaram e descobriram que era ele. No interrogatório, Israel Keyes disse para a polícia que contaria todos os crimes que ele cometeu e com todos os detalhes se eles prometessem que não ia publicar na mídia, porque ele tinha uma filha de 10 anos, então ele não queria que ela visse. Então, hoje a gente só tem a versão liberada para mídia, nós não sabemos de todos os crimes, de todos os detalhes. Voltando lá pro caso da Samantha, que a gente não terminou,
Depois dele sequestrar ela, ele a levou para o galpão da própria casa depois de conferir se a filha e a esposa estavam dormindo. Depois que ele colocou a Samantha lá, ele ficava sempre tranquilizando ela, dizendo que ia ficar tudo bem, que ele ia liberar ela e biriri bororó. E ele disse para a polícia depois que ele sempre falava essas coisas porque ele gostava de ver a reação das vítimas ficando mais tranquilas e depois ele fazia alguma atrocidade e elas ficavam desesperadas. Tanto é que ele fez isso. Depois que ele disse que ia ficar tudo bem, ele foi lá, depois de um tempinho, amarrou ela, violentou, estrangulou, abusou e depois matou. Estrangulou ela com a própria corda. Vocês lembram daquela foto que eu comentei? Que estava dentro da caixa com um jornal do lado dela? Então, naquela foto ela já estava morta. Por isso que ela tá meio que olhando pro nada. Porque depois que ela morreu, ele maquiou ela, trançou os cabelos dela e pregou os olhos dela com linha de pesca. Por isso que ela tá olhando meio que pro nada. Se vocês pesquisarem no Google por essa foto, vocês vão achar. Outra coisa que foi liberada pra mídia também é que o Israel montava alguns kits contendo dentro tudo que ele usaria para matar alguém. Então ele escondia esses kits em várias partes do país para quando ele sentisse a necessidade e achasse que seria bom matar alguém, ele sabia onde estava escondido aqueles kits. Esses kits continham armas, silenciadores, algemas de plástico e dinheiro. Não vou contar mais nada porque vocês vão ir atrás da história deles, vão ir atrás dos livros da Darkseid que são muito lindos e vão descobrir mais sobre a história. Porque o livro eu tava lendo aqui agora depois que eu terminei, de novo, e eu tava lendo minhas anotações e é tão completinho, muito, muito, muito mesmo. É muito louco pensar a loucura que essas pessoas cometem simplesmente só por gostar disso. Gostam de estuprar, gostam de abusar, gostam de fazer isso, gostam de fazer aquilo. É loucura, que obviamente tem alguns casos que tem traumas e tal, acarretam nisso, por exemplo, o pai abusava, então aquilo se torna normal na vida do filho, com certeza, mas tem gente que realmente faz por gostar. Gostam disso, gostam daquilo. Isso é horrível. Qualquer um de nós podia ser vítima de um Israel Keys ou de um Gary Heidnik. E isso é terrível, porque com certeza existem outras pessoas iguais a eles no mundo. Até hoje. Se vocês quiserem ler o livro e se interessarem mais pela história, querendo ler o livro, o nome desse aqui é Heidnik Profile, Cordeiro Assassino, e esse aqui é o Predador Americano, Israel Keys. Muito lindos e vão dar um up na estante de vocês, viu? Então foi isso, gente. Acho que o vídeo ficou até bem curtinho, porque eu não contei muito da história deles, né? Mas espero que vocês tenham gostado muito. Se inscrevam no canal e beijo!